Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristine Tedesco, professora de História da Arte, e hoje eu vou comentar um pouco sobre Artemisia Gentileschi, que é uma pintora do século XVII, cuja trajetória de vida e obra eu tive a oportunidade de investigar durante o meu percurso de mestrado e doutorado. Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que eu vou postar aqui no canal sobre mulheres artistas dos períodos conhecidos como Renascimento e Barroco. Então, se esse conteúdo é de teu interesse, curte o canal, curte o vídeo e não te esquece de te inscrever para receber as novas postagens aqui do canal, em que eu vou comentar sobre pintoras, escultoras e uma série de artistas que são pouquíssimo conhecidas entre o público acadêmico e mesmo entre o público em geral. Então, a Artemisia nasceu no finalzinho do século XVI, em Roma, e atuou na primeira metade do século XVII nas cortes europeias em que mais havia o financiamento para as artes. Então, ela residiu em cidades como Veneza, Florença, Nápoles, Londres, e atuou para essas cortes, que são as cortes de maior prestígio da época em que ela viveu. Em Roma, Artemisia aprendeu tudo aquilo que o pai poderia lhe ensinar no que se refere à pintura. E aos 18 anos partiu para Florença após um casamento de conveniências realizado logo depois da finalização de um processo-crime que julgou o desvirginamento forçado cometido contra Artemisia Gentileschi pelo pintor e amigo do pai dela, o Agostino Tassi. Em Florença, Artemisia foi a primeira mulher aceita como membro da Academia de Desenho, que tinha sido criada por Giorgio Vasari no século XVI, e nesse contexto ela produziu importantes obras, como Alegoria da Inclinação, na qual é representada uma figura feminina carregando uma bússola, localizada em linha diagonal com a estrela que guia os seus caminhos. Essa obra dialoga com as discussões de intelectuais como Galileu Galilei, que na época atuava em Florença e desenvolvia pesquisas sobre a luneta e o telescópio. Em Florença, Artemisia também foi pintora da corte dos Médici, família para a qual produziu importantes obras como Madalena Penitente, composição na qual representou um momento de grande introspecção da figura feminina, vestida com uma roupagem amarelo-açafrão. Na cadeira galonada de veludo vermelho, assinou em letras douradas Artemisia Lomi e fez referência à corte, inserindo esferas do brasão dos Médici na mesma cadeira. Ainda nesse período, Artemisia também produziu uma de suas obras mais conhecidas, que é Judite degolando Holofernes, também sob encomenda da família Médici. Artemisia vestiu a personagem da tradição bíblica do Antigo Testamento com a sofisticada roupagem do século XVII. Adornou Judite com braceletes em formatos de pequenas esferas com representações da deusa Ártemis em cena de caça. Salta aos olhos a imponência do corpo feminino no ato de decapitação de Holofernes, cujo sangue respinga em Judite, que é movida não por intervenção divina, mas sim por sua própria força física. Quando iniciei a pesquisa sobre Artemisia Gentileschi, me chamava muito a atenção e me incomodava o fato de que muitas vezes ela era citada como discípula do pai, seguidora do Caravaggio, ou artista que se vingou do seu algoz estuprador por meio de representações visuais em que figuras femininas assassinavam os seus inimigos. Por outro lado, eu tinha a sensação de que a dimensão da obra da Artemisia era muitas vezes reduzida ou minimizada, e isso foi o que gerou meu interesse em saber mais sobre essa pintora, e nesse sentido eu busquei encontrar outras facetas da identidade de Artemisia por meio da análise das fontes escritas e visuais sobre a trajetória dessa pintora. Nesse sentido, eu me perguntava, mas quem foi Artemisia Gentileschi? Temos ideia de quantas obras ela produziu? Qual foi a relevância dessa artista para a história da arte e para a história da pintura? Esses questionamentos são em parte respondidos no meu livro, que está em fase final de publicação, e que é o resultado de mais de uma década de pesquisa sobre essa artista. Uma bolsa de estudos Erasmus Plus me permitiu residir um ano na Itália e fazer todo um mapeamento de fontes escritas sobre essa artista em arquivos históricos. Então fiz um mapeamento de registros de batismo, de casamento, registros fúnebres, epitáfios, poemas, correspondências, recibos de pagamentos, enfim, uma série de outras fontes que ajudam a contar a história da trajetória biográfica dessa artista
e também fiz o mapeamento da produção visual da Artemisia Gentileschi, visitando museus, galerias, coleções privadas de arte de uma série de países europeus que guardam a coleção de obras da Artemisia. Essa parte da pesquisa em museus e galerias privadas me permitiu também conhecer uma série de obras de outras mulheres artistas do mesmo período, que em breve eu penso em disponibilizar também aqui no canal. Problematizando as relações entre a vida e a obra da Artemisia Gentileschi, foi possível identificar e analisar uma série de facetas da identidade dessa pintora. A análise das fontes escritas mostrou, por exemplo, os embates de gênero que Artemisia enfrentou nos diferentes espaços da criação artística que eram majoritariamente masculinos nesse período. Artemisia se confrontou com as dúvidas que gerava entre os seus mecenas antes que esses vissem as obras prontas, ou com pagamentos que, segundo a artista, desvalorizavam a sua trajetória na pintura. Então, em alguns momentos, ela respondeu aos seus mecenas por meio de correspondências, dizendo: "Mostrarei a Vossa Senhoria Ilustríssima aquilo que uma mulher pode fazer", referindo-se a uma obra produzida. Ou então, "Encontrarás a força de César na alma de uma mulher", também se referindo a uma pintura. Artemisia se constrói por meio da sua correspondência como pintora de grande prestígio, como pintora digna de reconhecimento, e inclusive em alguns momentos ela nega enviar croquis, argumentando que esse material em alguns momentos tinha caído nas mãos de outros artistas que se utilizavam das suas criações. Também circunscreve o conjunto de fontes analisadas as diferentes formas de violência e relações abusivas que Artemisia vivenciou. Por outro lado, essas mesmas fontes revelam o quanto a artista negociou com os limites de seu tempo e tensionou as fronteiras de gênero vigentes na primeira metade do século XVII. Investigar a trajetória profissional de Artemisia me permitiu conhecer uma pintora inserida entre as maiores cortes da Península Italiana e da Europa do século XVII, inclusive tendo desenvolvido uma produção à altura dos líderes políticos e colecionadores de maior relevância de seu tempo. Suas aprimoradas representações do feminino em sua anatomia e indumentária são, em primeiro lugar, testemunhos de um bem-sucedido pensar sobre a pintura. Se a sua primeira representação da heroína bíblica, Susana, teve a intenção de demonstrar suas capacidades na pintura de figuras humanas, lá em 1610, a Susana de 1622, por outro lado, revela sua capacidade de se adequar às solicitações de um mecenas. O gesto decidido e a nudez frontal da Susana de 1610 substitui uma protagonista mais vulnerável que tenta em vão cobrir-se. Uma figura feminina mais aceitável do ponto de vista do decoro, lembrando que foi produzida para o cardeal Ludovisi. Artemisia Gentileschi deixou um legado para a história da arte e da pintura. Produziu imagens de diferentes facetas do feminino. Ora são representações de figuras rebeldes como Susana, fortes e imponentes como as diferentes versões de Judite, majestosas como Clio ou Minerva, introspectivas como Madalena. Ora são representações que minimizam a dimensão do sagrado das personagens, inserindo-as em cenas do cotidiano, como na Virgem amamentando o menino, ou figuras que dialogam com as discussões científicas em voga na época, como a Aurora. Temos ainda representações que servem à contemplação dos corpos femininos, como Cleópatra e Danae, que são referências sobre o uso das imagens, obras que testemunham a preocupação em agradar diferentes grupos que consumiam suas obras. Percebemos que um elemento importante que triunfa na obra de Artemisia Gentileschi é o corpo feminino. São corpos femininos evidenciados por meios de recursos técnicos, os quais resultam de uma trajetória que, contrariando certos limites para uma pintora, teve acesso a todo o conhecimento disponível em seu tempo no que se refere às artes, com exceção do nu masculino. Além de ter o seu próprio corpo como modelo, Artemisia também desenvolveu estudos de anatomia, de perspectiva, de claro-escuro, como revelam tanto as suas correspondências enviadas aos seus mecenas, como também os próprios resultados alcançados em suas composições. Tais representações possuem em comum, sobretudo, a potência do corpo feminino em sua anatomia.
atravessadas por restos de luz, inseridas em cenas teatrais de fundos escuros ou vistas em perspectiva, em cenários externos ou ambientes internos, quase sempre em primeiro plano, regendo armas ou em fuga, são imagens que testemunham a excelência da pintora em retratar as diferentes facetas do feminino. Além das composições visuais de distinta beleza, Artemisia ainda nos deixou uma série de reflexões sobre a pintura nas cartas enviadas aos seus colecionadores. Esse material vai sendo discutido aqui no canal nos próximos vídeos, junto com materiais sobre outras mulheres artistas do mesmo período. Se é de teu interesse, segue o canal para receber as notificações e deixa o teu questionamento, a tua sugestão aqui nos comentários. Muito obrigada e até mais!